Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus esteja no teu coração, que você esteja preparado, com o coração sensível, para receber o melhor do Senhor nesta noite. Eu quero. Você quer? Eu quero. Nós precisamos receber do Senhor o que o Senhor tem preparado para nós, a porção do Senhor desta noite. Eu quero, irmão, receber. Nós precisamos receber o que o nosso Senhor preparou. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Só de você estar aqui ou em casa, disposto a ouvir a palavra, é excelente. Muitas pessoas estão perambulando pelo mundo sem Cristo e sem salvação. Precisamos estar atentos ao que o Senhor tem para nós. Irmãos, nós falamos de fé todos os dias. Se perguntar para as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas falam: eu acredito, eu acredito. As pessoas cristãs, né? Falam: eu acredito. Se perguntar se tem fé, as pessoas falam: eu tenho fé. Não é verdade? Mas o que é fé para nós? O que é crer em Deus para nós? O que nós temos no nosso coração em relação a eu creio em Deus ou eu tenho fé em Deus? O Senhor colocou no meu coração nesta noite, carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11, é um capítulo longo, eu não vou ler esse capítulo todo, porque o pastor está presente. Se ele não tivesse, eu ia ler um tempão, ia gastar tempo, mas vamos ler algumas partes, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, tanto aqui na transparência, mas eu vou estar pulando alguns versos, só para deixar os irmãos cientes. Eu vou estar pulando alguns versos e os irmãos vão me acompanhando. Diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, mas por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido,
Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram os estrangeiros, peregrinos na terra. 15. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. 32. Que mais direi, diz o autor de Hebreus, o escritor, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido aqui na terra. Amém? Senhor, maravilhosa a tua palavra, santa, bendita. Tu já falou grandemente comigo nesta noite, através desta palavra santa. Agora, Senhor, abre a minha mente, meu coração, a mente da tua igreja, para entender corretamente, de uma maneira explicada, de uma maneira clara, aquilo que tu tem para nós nesta noite, a tua porção santa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste passeio que fizemos, neste capítulo 11, conseguimos enxergar o tamanho, o cumprimento da fé daqueles irmãos que nos antecederam, daqueles irmãos distantes, daqueles irmãos que, sem um conhecimento total do que temos hoje, criam 100% nas promessas do Senhor. O interessante é que Moisés não entrou na terra, Abraão não reconheceu a terra, mas todos deram a sua vida, acreditaram na promessa que o Senhor tinha feito a cada um deles. Precisamos crer na promessa que o Senhor tem para esta igreja e para a igreja dele espalhada pelo Brasil e pelo mundo. O que o Senhor tem. Bom, o escritor de Hebreus, ele faz essa declaração, né? Ele apresenta com detalhes quem foram homens e mulheres, como Raabe também, que pela fé se salvaram, crendo num Deus invisível, crendo naquilo que foi falado ou contado através dos homens e mulheres de Deus. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem Apolo, outros Paulo e outros tantos, mas ninguém tem certeza de quem escreveu. Eu só tenho certeza que esta carta foi escrita por um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, para trazer para nós, para deixar registrado com tamanha importância da fé
naquilo que a gente não consegue enxergar, mas que espera com certeza receber, porque foi promessa do nosso Senhor. Eu inicio no verso 1, dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza, tenho crido e espero no Senhor. É a prova das coisas que não vemos. Então ele começa esse capítulo 11 dizendo para você que temos certeza daquilo que nós estamos esperando, que é abrir esses céus e ser recebido pelo Senhor. Eu espero isso a cada dia, meus irmãos, mas é uma prova verdadeira daquilo que tu não consegue enxergar, daquilo que não vê. Rapidinho eu separei esse texto, meus irmãos, organizei esse texto em 4 partes, mas serei bem breve, né? Separei a primeira parte do 1 ao 3, depois 4 ao 12, 13, 16, 17 a 40, mas nós não vamos falar nisso tudo. Em primeiro lugar, meus irmãos, como é importante você exercitar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, se você não tem esperança, não crê naquilo que Ele te prometeu e que tu não enxerga, tu não agrada o coração de Deus, tu não consegue ser amigo íntimo de Deus. E para entrar nos céus, nós precisamos ser amigo íntimo de Deus, crer no impossível. Todos nós, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, nós esperamos ganhar alguma coisa, ter alguma coisa, construir alguma coisa, nós esperamos, e no longo da nossa vida, às vezes conquistamos o que esperamos, e às vezes não conquistamos o que esperamos, mas nós esperamos ter alguma coisa, esperamos ter um Brasil melhor, esperamos ter um mundo melhor, salários melhores, todos nós temos esperança, mas não é dessa esperança, não é isso que o autor aos Hebreus está falando, ele está falando de fé. Fé é certeza de algo, é você estar aqui nesta noite sentado, tendo certeza que tu foi comprado e pago por um preço de sangue, e que nada e ninguém vai te tirar. É certo, ter certeza que se você fechar os olhos antes desse céu se abrir para o Senhor te buscar, você vai dar de cara com o Senhor, e você vai receber dele: vinde bendito, meu. Parabéns, recebe a tua herança. Isso aqui que você está vendo, isso aqui, eu preparei desde a fundação do mundo para você. É ter certeza, é você viver a cada dia tendo certeza. Todos nós temos esperança, mas uma fé não é apenas esperança, meus irmãos, é crer realmente, é ter certeza de algo que desde que ouvimos a falar pela primeira vez, nós esperamos receber. Desde que eu me entendi de gente, que eu ouvi falar que Jesus vinha buscar a igreja dele e vem buscar a igreja dele, eu espero todos os dias isso, irmãos, todos os dias. Eu já sonhei umas 3 vezes com isso, me assustei 2, uma fiquei feliz. Uma vez sonhei que o céu se abriu e eu estava com o papai, e eu comecei a ter medo de ter pecado e Deus não me levar. Eu fiquei desesperado, acordei desesperado, até orei mais. Falei: se estou devendo alguma coisa, me perdoa, Senhor, mas não me dá um sonho desse mais não. Depois sonhei também que tinha uns animais celestiais passando pela minha janela assim. Falei para a Edilene: Jesus voltou, estamos dentro d'água, não estava esperando. Fiquei desesperado, acordei desesperado. Irmãos, precisamos esperar todos os dias, como o Senhor Jesus viesse daqui a 1 minuto, não amanhã, para que a gente tenha certeza que estamos caminhando nos caminhos do Senhor. Mas no 11:2 diz assim: pois foi por meio desses que nós falamos, os antigos receberam bom testemunho. Foram homens e mulheres que foram exemplos para nós, foram chamados pelos melhores estudiosos da Bíblia como heróis da fé, venceram. Imagina Enoque caminhando, ser transladado, o Senhor recolher para ele. Vocês imaginam Elias sendo levado, irmãos, homens que viveram segundo o coração de Deus. Imagina qual o tamanho da nossa fé em relação à fé desses homens, desses heróis da fé, exemplo de homens e mulheres. Porque a fé, meus irmãos, não é coisa que nós falamos aqui no púlpito: eu tenho muita fé, ou que você fala: eu tenho muita fé. Não, fé não é isso, meus irmãos. Fé não é coisa que a gente fala apenas, é coisa de verdadeiros cristãos, homens que se dedicaram, como Calvino, como Lutero,
como o apóstolo Paulo, como Pedro, homens que entregaram a sua vida, crendo piamente, verdadeiramente, acreditando nisso, deram suas vidas sorrindo. Apóstolo Paulo no caminho do martírio, Estevão sendo apedrejado, crentes de verdade, que não estavam nem aí para isso aqui, mas estavam ligados 100%, crendo na promessa do que foi falado para eles, crendo no evangelho, nas boas novas de salvação, que ouviram uma vez e nunca mais saiu da mente e do coração deles. Esses são os verdadeiros heróis da fé. Qual é o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da sua fé? Relacionado aos nossos irmãos, os heróis da fé. E eu li para os irmãos, pela fé, Abel ofereceu o melhor dele, independente. Deus aceitou e falou que ele era justo, ele foi reconhecido como um crente justo e fiel, e o Senhor aceitou, e o Senhor recolheu para ele logo. O Senhor tinha poder para evitar que Caim fizesse mal a ele, mas o Senhor recebeu, e ele recebeu como justo o melhor de Deus para cima. Pela fé também, Enoque foi arrebatado. Os irmãos podem encontrar isso em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque foi levado, justo e fiel, crente verdadeiro. Deus o arrebatou para si, tomou para ele. O povo, o mundo não era digno de ter esse irmão. Deus recolheu Enoque para ele. Que tipo de crente nós somos hoje? Estamos prontos para encontrar com o Senhor, assim como Elias caminhando, sabendo que ia encontrar o Senhor, assim como Enoque. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito do que ia acontecer, não duvidou. Gênesis 7, de 1 e 5, imediatamente ele pegou as ferramentas e começou a fazer a arca, sem saber nem o que era chuva ou dilúvio. Acreditou no que Deus falou para ele, e sabe o que aconteceu? Salvou a nossa geração. Foi salvo ele e a família dele, porque creu no Senhor, foram herdeiros, homens de fé, homens justos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu imediatamente, saiu da terra dele e ficou como nômade, andando, passou até pela terra prometida e não reconheceu, mas acreditou na palavra. Deus pediu seu filho da promessa como holocausto, e ele foi oferecer, sabendo que Deus tinha uma promessa para Isaac, e se Deus tinha uma promessa para Isaac, a morte não poderia levar Isaac. Então ele foi oferecer, que ele sabia que Deus tinha poder de ressuscitar Isaac. Pela fé, o filho da promessa foi levado ao holocausto, mas ele desceu com o filho dele. Pela fé ele falou para os empregados que foram com ele: aguarda um pouco, que daqui a pouco eu vou orar com o moço e nós voltaremos. Não eu voltarei, nós voltaremos. Pela fé, Abraão creu. Nossa fé, meus irmãos, nossa esperança está sustentada pela fé. Esta igreja tem que entender que tem que caminhar pela fé. Nós somos sustentados pela fé. Não podemos ter medo, temer o mundo, temer as coisas do mundo, porque seremos arrebatados naquele dia. O Senhor há de nos tomar para Ele, é promessa. Eles creram, nossos pais creram nisso. Esta igreja tem que crer que nós vamos encontrar com Deus. Não tem doença, não tem problemas, não tem enfermidade que vai nos afastar do amor de Deus. Nós não somos daqui. Todos eles foram peregrinos em terra estranha. Todos foram peregrinos. Nenhum deles ficaram aqui. Foram tudo tomados pelo Senhor. Era um peregrino em terra estranha. 16 diz assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Irmãos, nenhum deles estavam preparados, esperando uma boa casa, bons carros. Não estavam investindo naquilo que eles conseguiam ver. Nenhum deles, dos nossos heróis da fé, eles ficavam preocupados com o que teriam até de comer amanhã. Vestiam-se de pelos de animais, comiam mel silvestre, assim como Elias e João Batista. Viviam no mato, não tinham nada,
não investiam nisso aqui, não estavam preocupados com as coisas deste mundo. Todos receberam seu galardão no momento exato. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, verso 16. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhe uma cidade para eles. O que Deus tem achado desse povo, desta geração, do nosso povo, da nossa igreja, da tua vida individual, da minha vida, o que nós temos apresentado ao Senhor em relação à nossa fé? Tantas preocupações têm nos tirado da direção, do foco. Somos peregrinos. Coloque isso, a igreja precisa colocar isso na cabeça. Nós somos peregrinos. Não deixa que isso aqui, o chamado mundo, esse sistema, tire a tua alegria do amor de Deus, tire o teu foco, a tua direção. Todos os nossos irmãos passados caminhavam em direção da cruz, até aqueles que não entendiam, não enxergavam a cruz, mas eles já caminhavam em direção da cruz, assim como Noé fez a arca, estava caminhando à cruz, assim como Abraão estava caminhando em direção à cruz, assim como os apóstolos, os profetas estavam caminhando em direção à cruz, todos caminharam em direção à cruz. Nós precisamos caminhar em direção à cruz, porque a nossa chegada é lá, a nossa chegada é caminhar em direção à cruz. Só pela cruz que nós vamos receber a promessa, vamos entrar na terra prometida, só pela cruz. Então, se tiver alguma coisa que se desvia da cruz, exercita a tua fé, para que o Senhor, por misericórdia, te leve, te encaminhe até a cruz. Nossos irmãos não receberam apenas o mar vermelho aberto, ou as muralhas de Jericó caindo, ou o maná, ou as coisas boas desta terra, não. No verso 36 dá exemplo do sofrimento das nossas irmãs e dos nossos irmãos, pessoas que perderam tudo. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, outros apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espadas. O mundo não era digno deles, 38, olha só, o mundo não era digno deles, diz a palavra, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses irmãos receberam um bom testemunho por meio da fé deles. Todos receberam um bom testemunho por meio. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido aqui, a terra prometida, Canaã. Nenhum deles. Morreram antes, deram suas vidas antes disso. Mas no 40, o escritor fecha esse capítulo, meus irmãos, dizendo assim: Deus havia planejado algo melhor para nós. Deus havia planejado algo melhor para nós. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que o Senhor separou para você, para a igreja dele aqui em Macaé, ou para a igreja dele espalhada pelo mundo, não podem ser frustrados. Ninguém tem poder de impedir os planos de Deus na vida da igreja dele. Eu falo da igreja porque tu é a igreja dele. Não se desvie, não perca a tua fé, não desanime. E eu faço menção aqui, meus irmãos, a Daniel na cova dos leões, um jovem inteligente, de uma vida boa, não se prostrou e não deixou a ídolos, e não deixou se contaminar com as coisas do mundo, e foi para a cova dos leões. Mas eu quero citar também aqui 3 jovens, que diante do que o mundo ofereceu para eles, nossos irmãos passados, mas eu estou falando nossos irmãos não tão longe quanto Noé, quanto Enoque, mas há pouco tempo antes de Cristo, precisavam se dobrar diante das estátuas, diante do poder do sistema de Nabucodonosor, e eles falaram, em Daniel 3:26, eles falaram: o meu Deus pode me livrar, eu não vou me prostrar diante do teu sistema, Nabucodonosor, não vou, pode prender, pode fazer o que quiser conosco, nós não vamos, porque o nosso Deus tem poder de nos livrar, mas se Ele nos livrar, de qualquer maneira a gente não vai, se for permissão dele a gente morrer queimado, iremos morrer queimado, mas diante do sistema deste mundo, nós não vamos se dobrar. E aí, igreja, a gente precisa ser responsáveis, precisamos ter fé, crer
Precisamos ter medo. A igreja não pode ter medo. A igreja não pode caminhar o século 21 temendo a homens, esquecendo da palavra, esquecendo do capítulo 11 da carta do escritor aos Hebreus. Esquecer disso. Chegam as pressões e cada um corre para um lado. O que seria da igreja hoje, das promessas de hoje, se esses nossos irmãos corressem? Todos esses que nós falamos aqui, os heróis da palavra, os evangelistas cheios de fé, do princípio da criação até hoje, se esses homens corressem, o que eles não passaram na vida deles, comparado ao que a igreja passa hoje no Brasil. Uma igreja, qual é a perseguição que nós temos? Que na primeira oportunidade todos corremos para dentro de casa e se trancamos. Estamos escondidos. Qual é o tamanho da nossa fé? Quantos milhões estão em casa hoje com medo de sair e ir à igreja? Não é porque vai ser perseguido por governo, não, que nós temos liberdade aqui. Não é por isso, não. É por qualquer motivo. Nos afasta da igreja? Não. Nos afasta do amor de Cristo. Porque se amar a Cristo, vai à batalha, porque já somos vencedores. Então não é a doença que vai te parar em casa. Não é a falta de transporte que vai te parar em casa. Não são problemas que vai te parar em casa. É você que para na jornada e não será contado como heróis da fé. Nossos irmãos não eram, o mundo não era digno, diz a palavra, de ter eles aqui, de receber eles. O mundo não era digno, porque eram os irmãos cheios de fé. E qual é o teu lugar hoje? Tu és digno de estar aqui? O que tu tem escolhido para a tua vida hoje? Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa coragem? Olhando as escrituras deixadas para nós, como Mesaque, Sadraque, Abednego ou Daniel, ou como Isaías que foi cortado ao meio, ou como Tiago, Judas, os nossos irmãos que perderam a sua vida por amor a Cristo. Será que nós não enxergamos isso aqui na Bíblia? Estamos correndo, estamos escondidos, então nós não conhecemos a palavra, mas a própria palavra diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, porque se conhecesse as Escrituras, se conhecesse o que Deus deixou registrado, não teríamos medo de sair de casa para proclamar a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão teve coragem, Deus deu força a ele para sacrificar até o próprio filho, mas pela fé dele, o Senhor falou: não mexa nesse menino, não toque nesse menino. Pela fé, o Senhor nos dá força para caminhar em direção da vitória, mas não para outra direção. Não podemos ficar de joelho, meus irmãos, clamando, pedindo aquilo que não é pão. Sempre a mesma coisa. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar o melhor emprego, eu tenho fé que eu vou trocar o meu carro, eu tenho fé que eu vou reformar, eu tenho fé que eu vou viajar, eu tenho fé para um monte de coisa. Mas quando chegam as provações da igreja, eu não tenho fé para nada que se fala espiritual, que é aquilo que vai me levar para o céu. Não tem fé, isso não é fé. Isso é falta de contentamento com o que tem, porque os nossos irmãos não tinham nada, exceto o mais valioso, que era a fé deles, e todos venceram, estão todos registrados aqui, pela fé. Então não podemos confundir fé com aquilo que a gente quer para nós. Fé, meus irmãos, para ter fé, para exercitar a fé, precisamos ser obedientes à palavra, devemos congregar, obedientes à palavra, devemos orar, obedientes à palavra, devemos conhecer profundamente esta palavra. Precisamos ler a Bíblia, é o manual, é o que vai nos dar fé, é ler a Bíblia. Faça uma reflexão na tua vida, tu que está aqui conosco em casa, qual o tempo investido para ler a Bíblia? Não pode ter fé se não conhecer a palavra.
Não pode ter fé. Quantos aqui ou em casa leram Hebreus 11 já? Como vai ter fé se não conhece o que é fé? Como vai ter fé, meus irmãos? Romanos capítulo 10, verso 17, apóstolo Paulo faz aqui um cumprimento maravilhoso. Diante de tudo o que nós falamos, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo fecha com chave de ouro. Consequentemente, para você ter fé, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ó. Palavra de Cristo. Se não tem palavra de Cristo, o mundo está cheio de palavras, mas se não tem palavra de Cristo, não tem fé. Se não tem fé, está caminhando em terra arenosa, vai afundar, não vai chegar, não vai alcançar a vitória, porque não crê na vitória, não está enxergando, tendo esperança naquilo que tu não vê. Por quê? A vitória é alcançada pela fé. Sabe por quê pela fé? Porque somos todos falhos, humanos, fracos, mortais, não conseguimos vencer, só vencemos pela fé. E se não tiver fé, não crê piamente, verdadeiramente, não chega no final, fica pelo caminho. São soldados que ficam pelo caminho. Deus, meus irmãos, pela sua infinita misericórdia, permitiu esta palavra chegar até mim e até vocês. Somos verdadeiramente abençoados. Permitiu. Quando eu estava lendo hoje, eu estava falando, Senhor, só pela misericórdia. Poderia ter se perdido por aí, irmãos. Poderia ter se perdido. Encontraram, escavaram, entraram em cavernas, em lugares, outros esconderam. Ficou aqui para nós. Ficou. Pela misericórdia do Senhor, a palavra viva está na tua mão. Não deixa escapulir, irmãos. Não deixa passar. Não vai embora desse mundo sem conhecer esta palavra, porque é o passaporte para tu receber o que foi prometido para você. Não seja preguiçoso, não seja displicente, não seja negligente, porque no piscar de olhos todas as coisas se passaram e nós vamos estar diante do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, lendo a Bíblia ou não, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Finalizando, meus irmãos, o maior presente que tu ganhou, o maior presente para tu receber, diante de tudo que nós falamos, foi a obra redentora, a obra de salvação, a obra do amor de Deus, a obra que Jesus Cristo fez na cruz, para livrar a mim e a você, deste mundo que tem prendido o povo, deste mundo que tem acorrentado as pessoas, que tem fechado os olhos, tem cegado as pessoas, esse mundo que cerca as famílias, que destrói. Diante disso tudo, nós fomos resgatados de graça, por amor e graça, sem ter merecimento nenhum, cego, caminhando para o abismo. O Senhor faz um projeto, olhando você, conhecendo você pelo nome, amando você de uma maneira tremenda. Ele faz um projeto de redenção, e Ele fala: Pai, eles não sabem o que se fazem, perdoa eles, eu amo eles mais que alguma coisa, por amor. Agora para e reflete dentro de você mesmo, se há merecimento na gente. Olha esses bancos aqui, onde estão aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde esse povo está hoje, quarta-feira, ou no domingo de manhã ou à noite, ou durante a semana? Onde esses povos estão? E na presença de quem? Das estátuas de Nabucodonosor? Ou na fornalha, junto com o quarto homem, Jesus Cristo de Nazaré?
aquele que morreu por mim e por você. A escolha é fácil, meus irmãos. Só Jesus Cristo salva. Pela fé, esses heróis receberam a pátria celestial, conforme o escritor fala aos Hebreus, e pela fé, esta igreja vai entrar no céu, eu creio. Tenha fé, irmãos, exercite a tua fé, porque só Jesus Cristo pode salvar você. Amém? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus resplandeça a sua glória sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Bom retorno para casa, queridos. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga para ele: olha, irmão, que o Senhor renove a tua fé. Aleluia.